E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde desvendamos os livros que impulsionam seu desenvolvimento pessoal. Hoje vamos mergulhar em um tema urgente e impactante, os algoritmos de destruição em massa da renomada Cathy O'Neil. Preparem-se para descobrir como esses algoritmos estão moldando nossas vidas de maneiras que você nem imagina. Fiquem ligados para entender como as ADMs afetam áreas cruciais como educação, crédito, justiça e até a política. E o mais importante, o que podemos fazer para nos proteger e combater seus efeitos. Se você busca insights práticos e quer se tornar um cidadão mais consciente na era digital, este vídeo é para você. E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like para fortalecer o canal. E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar pelo mundo dos algoritmos. E para nos guiar nessa jornada, temos a obra da Cathy O'Neil, Algoritmos de Destruição em Massa. Isso aí. A Cathy argumenta que esses algoritmos, que muita gente vê como objetivos injustos, podem, na verdade, perpetuar e até agravar as desigualdades, né? Sim. É como se a matemática, em vez de resolver os problemas, acabasse criando novos. Exatamente. É aí que entra o conceito de armas de destruição matemática, ou ADMs. ADMs. Até que Cassie usa esse termo para se referir a algoritmos que, apesar de serem matemáticos, podem causar danos reais, significativos. Interessante. E o que caracteriza um ADM? O que diferencia um algoritmo, digamos, do bem de uma verdadeira arma de destruição matemática? Boa pergunta. A Cathy destaca 3 características principais: a opacidade, escala e dano. A opacidade se refere ao fato de que o funcionamento interno desses algoritmos é meio obscuro, sabe? Tipo uma caixa preta. Você coloca dados de um lado, recebe resultados do outro, Certo. mas não sabe exatamente como o algoritmo chegou àquela conclusão. Entendi. É É como se a gente estivesse dirigindo um carro sem saber como o motor funciona, né? É isso aí. Essa falta de transparência, né, é um dos grandes problemas das ADMs. Já a escala se refere ao alcance do algoritmo. Uma ADM, ela impacta um número enorme de pessoas, o que aumenta o potencial para causar danos, né? Faz sentido? Se o algoritmo é usado para determinar quem consegue um empréstimo, por exemplo, e ele é enviesado, muita gente pode ser prejudicada. Exatamente. E por fim, a gente tem o dano, que é o impacto negativo que a ADM causa. Certo. Esse dano pode ser bem variado, desde a perda de oportunidades, tipo um emprego ou um empréstimo, até consequências mais graves, como reforçar preconceitos e discriminações. Nossa, a coisa mais séria do que eu imaginava. Você consegue dar um exemplo prático, assim, para a gente entender melhor como essas ADMs funcionam na prática? Claro. No livro, a Cathy usa o exemplo dos algoritmos de avaliação de professores nos Estados Unidos. A ideia inicial era usar dados para identificar os melhores professores e melhorar a qualidade do ensino, né? Sim. Mas o que aconteceu foi bem diferente. E o que aconteceu? Me explica. Bom, esses algoritmos acabaram levando à demissão injusta de bons professores Caramba. e, em alguns casos, até incentivaram práticas desonestas. Imagina a pressão que os professores sofriam para atingir as metas do algoritmo, a ponto de alguns alterarem as notas dos alunos para não serem demitidos. Nossa, que situação. Mas, como isso foi possível, o algoritmo não deveria ser objetivo. Teoricamente, sim. Mas, na prática, ele se baseava em dados enviesados, em métricas que não refletiam a complexidade da sala de aula. Por exemplo, um professor que trabalhava com alunos em condições socioeconômicas mais desafiadoras, naturalmente, teria resultados piores em testes padronizados, mesmo sendo um excelente professor. Entendi? É como avaliar um peixe pela sua capacidade de subir em árvores, né? Exatamente. E o pior é que isso criou um ciclo vicioso, um efeito de feedback loop. Os resultados do algoritmo reforçavam e agravavam um problema que ele deveria resolver. Em vez de melhorar a educação, o algoritmo estava prejudicando tanto os professores quanto os alunos. Realmente, a Cathy levanta questões importantes sobre o uso desses algoritmos. E no livro ela explora várias áreas onde essas ADMs estão presentes, né? Sim, e os exemplos que ela traz são de arrepiar. Curtindo a análise até agora, já vimos como os algoritmos de avaliação de professores podem ser injustos e como as ADMs estão presentes em diversas áreas. Agora, queremos saber de você. Qual o exemplo de ADM que mais te chocou até agora?
Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você está achando este conteúdo relevante, deixe seu like. Mostre para o algoritmo do YouTube que este vídeo merece ser compartilhado com mais pessoas que buscam entender o mundo ao seu redor. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Afinal, conhecimento é poder e juntos podemos desvendar os segredos da tecnologia. Vamos começar com um sistema de justiça criminal, onde algoritmos como o predictive são usados para prever onde crimes vão acontecer e quem tem mais chances de cometê-los. Mas a ideia não é boa. Prevenir crimes antes que aconteçam. A intenção até pode ser boa, mas o problema é que esses algoritmos se baseiam em dados históricos de criminalidade, que muitas vezes refletem os preconceitos e as desigualdades presentes na sociedade. Com certeza. Se a polícia sempre atuou mais em determinadas áreas, os dados vão mostrar mais crimes nessas áreas, mesmo que a taxa de criminalidade real não seja diferente. Exatamente. E o resultado é que áreas com maior concentração de minorias e populações de baixa renda acabam sendo mais policiadas, perpetuando um ciclo de discriminação e criminalização. A Kathy cita o exemplo da política de parar e revistar, em Nova York, que foi considerada discriminatória por se basear em dados enviesados. Entendi. É como se o algoritmo estivesse olhando para o passado e repetindo os erros, em vez de ajudar a construir um futuro mais justo. Perfeito. E essa lógica se aplica a várias outras áreas. No caso dos processos de contratação, por exemplo, algumas empresas usam algoritmos para analisar currículos e selecionar candidatos. A Kathy cita o caso do Kyle Bain, que foi rejeitado num processo seletivo por causa de um algoritmo, mesmo sendo qualificado para a vaga. Mas como isso aconteceu? Qual o problema com os algoritmos de recrutamento? Bom, o problema é que esses algoritmos podem perpetuar vieses existentes nos dados. Por exemplo, se historicamente a maioria dos cargos de liderança em uma empresa foi ocupada por homens brancos, o algoritmo pode acabar favorecendo candidatos com esse perfil, mesmo que inconscientemente. Além disso, a Kathy menciona os leitores de currículos, softwares que usam inteligência artificial para analisar currículos e identificar palavras-chave. Sim. Esses softwares podem acabar discriminando candidatos que não usam a linguagem certa no currículo, sabe? Perpetuando desigualdades sociais. Puxa, é preocupante ver como esses algoritmos podem ter um impacto tão grande nas nossas vidas, muitas vezes sem que a gente perceba. Com certeza. E a Kathy explora várias outras áreas no livro, como sistema de créditos, scores, a publicidade online e até a política. Caramba, a Kathy não deixou pedra sobre pedra. Mas me explica uma coisa. Como esses algoritmos influenciam a política? Bom, a Kathy descreve como campanhas políticas usam Big Data e algoritmos para segmentar o eleitorado e enviar mensagens personalizadas para cada grupo. É como se eles dividissem os eleitores em tribos, sabe? E criassem mensagens específicas para cada tribo com o objetivo de manipular suas emoções e influenciar seus votos. Então quer dizer que eu posso receber uma mensagem diferente do meu vizinho, mesmo que a gente esteja vendo a mesma propaganda na TV. Exatamente. E a Kathy argumenta que essa tática é inspirada em técnicas de marketing usadas por empresas como a Accenture, que segmentam consumidores para vender produtos. A diferença é que, na política, o produto que estão vendendo é um candidato ou uma ideologia. Certo. E o problema é que essa manipulação pode ser muito sutil, a ponto da gente nem perceber que está sendo influenciado. Parece que a gente está vivendo em um episódio de Black Mirror. E o mais assustador é que essa segmentação do eleitorado e essa manipulação por meio de algoritmos, né, podem ter consequências sérias para a democracia. A Kathy argumenta que isso pode aumentar a polarização da sociedade, já que as pessoas só recebem informações que confirmam suas crenças pré-existentes, e diminuir o debate público, já que cada um vive na sua própria bolha. Realmente, a Kathy nos faz repensar a nossa relação com a tecnologia e questionar como ela está sendo usada. É isso aí. O livro nos convida a sermos mais críticos e conscientes em relação aos algoritmos e a lutar por um futuro onde eles sejam usados para promover a justiça e a igualdade e não para agravar os problemas que já enfrentamos. E a Kathy apresenta alguma solução para esse problema. O que a gente pode fazer para combater essas IDMs? Com certeza. Apesar de todas as críticas, a Kathy não é pessimista. Ela acredita que a gente pode usar a tecnologia de forma responsável e justa se tomarmos algumas medidas. Que bom. E quais seriam essas medidas? Uma delas é a auditoria de algoritmos. A ideia é criar mecanismos para avaliar a justiça e a imparcialidade dos algoritmos antes que eles sejam usados em larga escala. É como se a gente tivesse um controle de qualidade, sabe? Para garantir que os algoritmos não sejam discriminatórios. Parece uma boa ideia. E o que mais a gente pode fazer?
Outra medida importante é exigir mais transparência das empresas e governos que usam esses algoritmos. A gente precisa saber como eles funcionam, quais dados eles usam, como eles tomam suas decisões. Sem transparência, fica impossível saber se a gente está sendo manipulado ou não. Verdade. A transparência é fundamental para garantir que os algoritmos sejam usados de forma ética e responsável. Exatamente. E a Kathy também destaca a importância da educação. A gente precisa aprender sobre algoritmos, entender seus riscos e benefícios para poder usar de forma consciente e responsável, né? Concordo. A educação é fundamental para que a gente não se torne refém da tecnologia. E por último, mas não menos importante, a Kathy defende a necessidade de regulamentação. Precisamos de leis que protejam os nossos direitos e limitem o poder das ADMs. A gente não pode deixar que os algoritmos dominem as nossas vidas sem nenhum tipo de controle. Com certeza. A gente precisa garantir que a tecnologia seja usada para o bem da sociedade e não o contrário. Exatamente. A Kathy nos convida a refletir sobre o papel da tecnologia na nossa sociedade e a lutar por um futuro mais justo e democrático, mesmo na era dos algoritmos. Puxa, essa conversa foi intensa, mas valeu muito a pena. A Kathy nos faz pensar criticamente sobre o impacto da tecnologia nas nossas vidas e nos dá ferramentas para lutar por um futuro melhor. Sem dúvida. O livro dela é um chamado à ação para que a gente não se deixe dominar pelas ADMs e use a tecnologia a nosso favor. E aí, pessoal, gostaram do nosso mergulho no mundo dos algoritmos? Esperamos que sim. E para quem quiser se aprofundar no assunto, a gente recomenda muito a leitura do livro Algoritmos de Destruição em Massa, da Kathy O'Neill. É isso aí. Vale a pena conferir. Fiquem ligados, porque no próximo episódio a gente volta com mais exemplos e insights sobre as ADMs. Até lá. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Estamos chegando na reta final e agora vamos explorar alguns exemplos reais e impactantes de como as ADMs estão atuando em diversas áreas da nossa sociedade. Mas antes, queremos te perguntar, qual a sua maior preocupação em relação ao uso de algoritmos? Acha que estamos caminhando para um futuro distópico ou que a tecnologia pode ser uma força para o bem? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se este vídeo está abrindo seus olhos, não se esqueça de curtir. Mostre para o YouTube que este conteúdo é importante e merece ser visto por mais pessoas que querem combater a desinformação e lutar por um futuro mais justo. E para continuarmos juntos nessa jornada de conhecimento, inscreva-se no canal. Sua participação é fundamental para construirmos uma comunidade engajada e consciente. E por falar em exemplos, você sabia que até o ranking de universidades pode ser considerado uma arma de destruição matemática? Ranking de universidades. Como assim? Não era para ajudar os estudantes a escolher a melhor faculdade? A princípio, sim. Mas a Kathy argumenta que, na prática, o ranking acaba prejudicando a maioria dos estudantes e aumentando a desigualdade no acesso à educação. Me explica melhor como isso acontece. O ranking se baseia em métricas que muitas vezes não refletem a qualidade real do ensino. Por exemplo, a reputação da universidade entre outros acadêmicos, a porcentagem de alunos que são aceitos. Essas coisas contam muito na pontuação final. O problema é que essas métricas favorecem as universidades de elite que já são mais conhecidas e seletivas. Entendi, é como um ciclo vicioso, né? As universidades que já estão no topo do ranking continuam lá e as outras ficam para trás, mesmo que ofereçam um ensino de qualidade. Exatamente. E o pior é que, para subir no ranking, as universidades acabam adotando práticas que prejudicam os alunos, principalmente os de baixa renda. Elas aumentam as mensalidades para ter mais recursos para investir em áreas que contam ponto no ranking, como pesquisa e infraestrutura. Mas e os alunos que não têm condições de pagar essas mensalidades? Eles acabam ficando de fora ou se endividando para conseguir estudar numa universidade bem ranqueada. Exato. O ranking, em vez de promover a igualdade de oportunidades, acaba reforçando a desigualdade. A Kathy critica o fato de o ranking não levar em consideração o custo da educação e o retorno que os alunos têm no mercado de trabalho. Ou seja, uma universidade pode estar no topo do ranking, mas seus alunos podem se formar com uma dívida enorme e sem conseguir um bom emprego. Realmente a gente precisa ter uma visão crítica sobre esses rankings, né? E não se deixar levar só pela pontuação. Mas e a publicidade online? Como as ADMs atuam nesse campo? A Kathy mostra como os algoritmos são usados para segmentar o público e exibir anúncios personalizados para cada pessoa. A ideia é que a gente veja só anúncios de produtos e serviços que nos interessam. Mas o problema é que essa segmentação pode ser usada de forma abusiva.
para explorar nossas vulnerabilidades e nos levar a tomar decisões que não são do nosso interesse. Mas como isso funciona na prática? Imagina que você está pesquisando sobre como conseguir o empréstimo e, de repente, começa a receber anúncios de empresas que oferecem crédito fácil com juros altíssimos. Ou você pode estar se sentindo inseguro com a sua aparência e começa a receber um monte de anúncios de produtos de beleza que prometem milagres. Os algoritmos sabem quais são nossos pontos fracos e usam isso contra a gente. Essa é coisa de filme de ficção científica. Mas é verdade, né? Esses algoritmos coletam tantos dados sobre a gente que acabam nos conhecendo melhor do que a gente mesmo. Exatamente. E o pior é que muitas vezes a gente nem percebe que está sendo manipulado. A gente acha que está tomando as nossas próprias decisões, mas na verdade está sendo influenciado pelos algoritmos. A Kathy nos alerta para a importância de sermos mais conscientes em relação à publicidade online, sabe? Sei. E de não acreditar em tudo que a gente vê na internet. Com certeza. A gente precisa ser mais crítico, mais questionador, usar a cabeça para filtrar as informações que recebe. E no sistema de justiça criminal, como as ADMs impactam essa área tão sensível? Nos Estados Unidos, existem algoritmos que são usados para prever a probabilidade de um réu cometer outro crime. E essas previsões são usadas pelos juízes para decidir a pena que o réu vai receber. Mas qual o problema disso? Se o algoritmo consegue prever quem tem mais chances de reincidir, isso não ajuda a proteger a sociedade. A ideia é essa. Mas o problema é que esses algoritmos se baseiam em dados enviesados e discriminatórios. Tipo o CEP onde o réu mora, o histórico criminal da família e até a cor da pele. Mas isso é um absurdo. Usar a cor da pele para prever a probabilidade de alguém cometer um crime é puro preconceito. Exatamente. E o pior é que essas previsões, mesmo sendo baseadas em dados discriminatórios, são consideradas objetivas e científicas pelos juízes. O que pode levar a penas mais duras para certos grupos de pessoas, perpetuando as injustiças do sistema. A Kathy critica a opacidade desses algoritmos que não podem ser questionados pelos réus. Ou seja, você pode ser condenado a uma pena mais alta por causa de um algoritmo sem nem saber como ele chegou a essa conclusão. É assustador pensar que a tecnologia, em vez de promover a justiça, está sendo usada para reforçar a desigualdade no sistema criminal. Mas me fala uma coisa, além da justiça criminal, quais outras áreas são impactadas pelas ADMs? A Kathy também explora o impacto dos algoritmos no acesso ao crédito e aos seguros, áreas essenciais para a estabilidade financeira das pessoas. E como as ADMs atuam nessas áreas? Quais os perigos que elas representam? A gente já conhece, né, os tradicionais scores de crédito. Usam dados financeiros para definir se a gente consegue um empréstimo ou não, mas a Kathy vai além. Ela mostra como os e-scores, scores baseados em dados coletados na internet, estão se tornando cada vez mais comuns. E-scores. Que tipo de informação eles usam? É só nosso histórico de compras online. Não vão muito além disso. Desde histórico de compras online até as interações nas redes sociais, tudo entra na análise. Imagina, o algoritmo pode analisar seus amigos no Facebook para decidir se você é um bom pagador. Nossa, parece piada, né? Mas é só. E a gente nem sabe que esses scores existem, como eles funcionam, ou como eles estão sendo usados. É como se eles estivessem sendo julgados por um júri invisível. Exatamente. E essa falta de transparência e regulamentação nesse mercado de dados é o que mais preocupa a Kathy. Ela argumenta que esses scores podem perpetuar a discriminação e a desigualdade, sabe? Excluindo pessoas do sistema financeiro com base em critérios obscuros e enviesados. Entendi. E no caso dos seguros, como esses algoritmos são usados, eles podem realmente negar cobertura para alguém. Sim, a Kathy mostra como os algoritmos definem o preço das apólices e, em alguns casos, até negam cobertura. Eles analisam dados como histórico de saúde, estilo de vida e até comportamento online para calcular o risco da gente ter algum problema de saúde ou sofrer um acidente. Então quer dizer que, se o algoritmo me considerar um cliente de alto risco, eu posso ter que pagar mais caro pelo seguro ou até ser rejeitado pela seguradora. Exatamente. E a Kathy critica essa falta de transparência, né, e o poder que os algoritmos têm sobre as nossas vidas. A gente fica à mercê de decisões tomadas por máquinas, sem ter como questionar ou entender os critérios utilizados. É como se a gente estivesse voltando no tempo. Para uma época em que as companhias de seguro podiam negar cobertura com base em critérios arbitrários, como a cor da pele ou a religião. Só que agora, em vez de pessoas, são os algoritmos que discriminam. É uma comparação interessante. E a Kathy usa um termo bastante forte para descrever essa situação, digital redlining, uma referência à prática de redlining do passado, em que bancos e seguradoras discriminavam bairros predominantemente negros, negando-lhes acesso a serviços financeiros. Realmente, a Kathy mostra como a tecnologia, apesar de ter um potencial enorme para o bem, também pode ser usada para reforçar velhos padrões de discriminação e desigualdade. E para finalizar nosso mergulho, a Kathy também discute como as ADMs impactam a política.
influenciando eleições e moldando a opinião pública. Campanhas políticas usam, Big Data e algoritmos para segmentar o eleitorado e enviar mensagens personalizadas para cada grupo, explorando medos, crenças, qualquer ponto fraco que o algoritmo identifique. Então quer dizer que a gente pode estar recebendo uma mensagem diferente do nosso vizinho, mesmo vendo a mesma propaganda política na TV. É como se estivesse vivendo em realidades paralelas. Exatamente. E essa manipulação é tão sutil que muitas vezes a gente nem percebe. A KEF alerta para o perigo dessa segmentação do eleitorado e da manipulação por meio de algoritmos, argumentando que isso pode enfraquecer a democracia e aumentar a polarização da sociedade. E as redes sociais? Qual o papel delas nesse cenário? Afinal, elas também usam algoritmos para nos mostrar conteúdo personalizado. As redes sociais amplificam esse problema. A KEF destaca como o Facebook, por exemplo, é usado para espalhar notícias falsas e influenciar eleições. Os algoritmos do Facebook nos mostram conteúdo que confirma nossas crenças pré-existentes, criando bolhas que nos isolam de outras perspectivas e dificultam o diálogo construtivo. É como se a gente estivesse preso em um labirinto de espelhos, vendo apenas reflexos distorcidos da realidade. Perfeito. E a KEF nos convida a sair desse labirinto, a questionar as informações que a gente recebe, a buscar diferentes perspectivas e lutar por um futuro onde a tecnologia seja usada para promover a democracia e não para destruí-la. Pessoal, essa conversa foi intensa, mas muito esclarecedora. A Cassie e o Neil, em Armas de Destruição Matemática, nos mostra como os algoritmos, apesar de serem ferramentas poderosas, podem ter consequências negativas se não forem usados com responsabilidade e transparência. Exatamente. O livro nos faz questionar o papel da tecnologia na sociedade e nos convida a sermos cidadãos mais críticos, engajados e conscientes. E para quem quiser se aprofundar nesse tema tão importante, a gente recomenda a leitura do livro. Vale a pena conferir. Com certeza. E fiquem ligados, porque no próximo episódio do The Deep Dive a gente volta com outro livro instigante para desvendar. Até lá. Até a próxima. Tchau. Tchau. E assim, chegamos ao fim de mais um mergulho profundo no mundo dos livros que transformam. Hoje, exploramos Algoritmos de Destruição em Massa, uma obra essencial para quem quer entender como a tecnologia pode tanto construir quanto destruir. Se você se preocupa com as desigualdades sociais, com a justiça, com a privacidade e com o futuro da nossa sociedade, este livro é para você. Ele te dará as ferramentas para questionar, para se informar e para lutar por um mundo mais justo e igualitário. Algoritmos de Destruição em Massa é um chamado à ação para todos nós. Se você é professor, estudante, profissional de tecnologia, tomador de decisão ou simplesmente um cidadão preocupado, este livro te ajudará a enxergar o lado sombrio do Big Data e a usar a tecnologia de forma mais consciente. E para você que quer se aprofundar ainda mais nesse tema, o link para adquirir o livro está aqui na descrição do vídeo. Não perca a oportunidade de transformar o seu conhecimento em ação. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Ajude o nosso canal a crescer e a levar esta mensagem para mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Temos também outros vídeos e playlists sobre temas como desenvolvimento pessoal e tecnologia. Confira os links aqui na tela e continue a sua jornada de conhecimento conosco.